Quando eu comecei a estudar para concurso, eu me deparei com uma série de dificuldades, que aos meus olhos, aquilo que eu estava fazendo não era errado, até porque muitos concurseiros, inclusive aprovados, faziam a mesma coisa. Só que conforme o tempo foi passando, eu comecei a perceber que eu não evoluía nas matérias. Ao contrário, eu só ia cada vez mais ladeira abaixo nos meus estudos. Então eu tive que ralar bastante para entender o que eu estava fazendo de errado e como que eu podia corrigir esses erros. E é por isso que eu quero compartilhar com você os 6 principais erros que eu cometia nos meus estudos e que fazia eu ficar totalmente paralisado sem que eu pudesse evoluir na matéria. E o mais engraçado é que o 5º erro era uma atitude que eu tinha que na minha cabeça é o que faria realmente eu ser aprovado em concurso. Só que eu caí do cavalo. Foi o que mais me prejudicou na minha preparação. Fala, futuro aprovado, tudo bom com você? Aqui é o Eduardo Cortez em mais um vídeo. É novo no canal? Tá chegando aqui agora? Então já se inscreva aqui embaixo e aciona o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade dos próximos vídeos. E se você achar que esse conteúdo foi relevante para sua preparação, não sai desse vídeo sem deixar o seu like e também compartilhar em todas as suas redes sociais. Quando você começa a estudar para concurso público, você vai encontrar muitas dificuldades e isso é muito comum. Você não sabe assistir videoaula, você não sabe estudar por questões, você não sabe fazer um resumo, um mapa mental, um flashcard, você não sabe nem o que é uma banca organizadora. E presta atenção, tudo isso é muito comum, porque você está iniciando a sua trajetória para concurso público, para esse universo de concurso público. Só que tem um porém, quando você é um concurseiro mais experiente, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você continua cometendo os mesmos erros, tendo as mesmas dificuldades, cometendo as mesmas falhas, desde lá de trás, desde o começo da sua preparação, aí sim você tem um grande problema. Por isso que eu decidi compartilhar com você os meus erros pessoais desde o início que eu comecei a estudar para concurso público e que esses erros, essas dificuldades que eu tive lá no comecinho, foram se arrastando nos meus 2, 3 primeiros anos que eu comecei a estudar para concurso público. E o primeiro grande erro que eu cometia quando eu comecei a estudar para concurso público é estudar sem nenhum tipo de fundamento. Então eu queria acertar questões, de análise sintática sem saber o que é um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Cara, eu não sabia nada e queria acertar questões complexas. Eu queria acertar questões de lógica, de argumentação, só que eu nem sabia o que era uma proposição simples ou composta. Eu queria saber tudo sobre habeas datas, habeas corpus, mandado de segurança, só que eu nem sabia o que era uma administração direta e indireta. Então o que faltou bastante no começo da minha preparação foi o fundamento teórico. Eu queria aprender coisas difíceis, complexas, sem saber o básico, o fundamento da matéria. Então vai uma dica muito preciosa para você que estuda para concurso público. Jamais pule etapas. Existe toda uma sequência de estudos, tem um começo, um meio e o fim, para você aprender todo o conteúdo, absorver toda a informação e poder usar essa informação para aprender coisas difíceis, coisas mais complexas e inclusive matar questões de prova. O segundo grande erro que eu cometia não só no começo da minha preparação, mas nos primeiros anos de estudo para concurso público é estudar todas as matérias por igual. Então no começo da minha preparação eu não tinha nenhum tipo de estratégia e muito menos discernimento para entender que dentro do meu edital existem matérias importantes, mas também existem matérias que você tem que dar uma maior prioridade. Então vou dar um exemplo bem prático para você entender o que eu quero dizer. Eu estudava para um determinado concurso e dentro desse concurso seria cobrado português e raciocínio lógico. Só que português seriam cobradas 20 questões e raciocínio lógico 5 questões. E eu, como concurseiro iniciante, barriga verde ainda, sem nenhum tipo de experiência, nenhum tipo de discernimento, eu gastava o mesmo tempo para estudar português e raciocínio lógico. Eu não priorizava nem raciocínio lógico e nem português. Eu colocava as duas disciplinas no mesmo pé de igualdade. E esse foi um dos maiores problemas e maiores dificuldades que eu encontrei no começo da minha trajetória, porque eu não entendia que dentro do meu edital tudo é importante. Todas as matérias dentro do meu edital, eu tenho que ter foco, atenção, estudar por completo, tentar aprender todas as disciplinas, mas eu não entendia que dentro desse mesmo edital existem matérias que você tem
que dar prioridade, que tem mais relevância na sua prova. Então eu estudava tudo dentro do mesmo bolo, sem nenhum tipo de critério. Inclusive, não só estudava tudo no mesmo pé de igualdade, como da mesma forma. Então, do mesmo jeito que eu estudava português, eu estudava raciocínio lógico. Do mesmo jeito que eu estudava informática, eu estudava direito constitucional. E esse foi um dos maiores erros que eu cometi no começo da minha preparação. Depois de um certo tempo que eu fui entender que o método que eu utilizo para estudar a matéria de informática, por exemplo, não é o mesmo método que eu vou utilizar para estudar português, ou estudar raciocínio lógico, ou estudar direito previdenciário. Então, existem metodologias diferentes, inclusive para você aprender não só disciplinas, mas assuntos específicos. Só que no começo de tudo, né, iniciante, barriga verde, sem experiência, eu não sabia de nada disso. Esse terceiro erro eu não cometi apenas no começo da minha preparação, mas eu fui estendendo esse erro também nos 2, 3 primeiros anos que eu estava estudando para concurso público, que é o me comparar com os meus concorrentes. A pior cagada que eu fiz na minha vida foi entrar em grupo de Facebook para concurso público. Lá dentro todo mundo é expert, todo mundo é inteligente, todo mundo sabe mais que todo mundo, só ele que é o espertão, só ele que realmente vai ser aprovado. E quando eu vi algumas experiências sendo trocadas dentro dos grupos de Facebook, cara, eu sempre me rebaixava emocionalmente. Na minha cabeça eu falava o seguinte: cara, jamais eu vou chegar no nível desses meus candidatos, dos meus concorrentes. Jamais eu vou conseguir realmente passar na frente deles, porque eles são mais inteligentes e mais experientes que eu. Então, quando eu tinha uma dificuldade em uma matéria, o que eu fazia? Eu digitava lá no grupo do Facebook para ver se alguém conseguia me ajudar. Aí sabe o que eu recebia? Muitos concurseiros falando assim: cara, você não conseguiu aprender isso? Esse assunto é muito simples. Pô, fiz questões ontem desse assunto aí, eu acertei quase todas. Cara, aquilo emocionalmente me abalava de tal forma que eu não queria nem no outro dia continuar estudando. Ou pior ainda, quando você colocava lá no grupo do Facebook que você estudou 3, 4 horas num dia, né, fez uma rotina de estudos bem pegada, aí o outro não, ele estudava 10, 12, 14 horas e aquilo me abalava muito. Eu falava: cara, impossível. Se eu estudo 2, 3 horas e o cara estuda 12 horas, com certeza ele tá 3 vezes ou 4 vezes na minha frente. Só que esse jogo só começou a mudar quando eu saí de todos esses grupos e comecei a ficar focado full time, 100% para minha preparação, para as minhas dificuldades, para os meus erros que eu estava trazendo desde o comecinho da minha preparação e estava estendendo isso por um bom período de tempo. E aqui vai uma dica muito preciosa: a única pessoa na face da terra que você deve se comparar é com você mesmo. Então, todo santo dia melhore 0,5% que seja. Não tenta melhorar 20, 30, 40, 100%. De pouquinho em pouquinho, com certeza você vai melhorar muito a sua preparação e com certeza vai ser aprovado. O quarto erro também foi muito grotesco e prejudicou demais no começo da minha preparação, que foi o medo que eu tinha de errar as questões de prova. Galera, na minha cabeça eu tinha que aprender toda a matéria, todo o conteúdo, ficar especialista, assistir todas as videoaulas, ler tudo que era PDF, para depois começar a fazer questões de prova. Só que aí começou a gerar um conflito muito interno, porque eu pensava o seguinte: como que eu vou saber se eu tô estudando certo ou errado, se eu tô aprendendo ou não estou aprendendo, se essa informação que eu tô estudando tá certa ou errada, se eu não validar o meu conhecimento? E essa validação de conhecimento, ela tem que ser filtrada pelas questões de prova. Então, no começo da minha preparação, eu tinha muito medo de errar. Por quê? Eu falava assim: cara, será que vai dar certo ou vai dar errado isso aqui? Será que eu tô aprendendo certo ou errado? Só que eu ficava me questionando internamente, mas eu não colocava em prática aquilo que eu estava estudando. Então era só teoria, 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 teoria. Só que, na real, eu não sabia se eu estava estudando certo ou estudando errado. Ou, pior, se aquilo que eu estava estudando realmente estava surtindo efeito no meu processo de aprendizado. Então presta atenção, porque essa dica é muito preciosa. Não importa se você vai errar 5, 10, 15, 20, 100 questões que seja, comece a fazer o quanto antes para você mapear os seus erros, conseguir avaliar aonde que você está errando e corrigir todos os seus erros, né, das matérias e também dos assuntos, antes de ser publicado seu edital e antes também de você fazer a sua prova. Agora, esse quinto erro aqui, pessoal, foi de arrebentar a boca do balão, porque essa atitude que eu tomava, eu achava assim na minha cabeça: cara, com certeza eu tô adquirindo o máximo de informação possível, eu tenho certeza que eu estou aprendendo, eu tenho certeza que eu vou sair na frente da minha concorrência. Só que foi bem ao contrário, mais me prejudicou do que ajudou. E esse erro foi estudar o dia inteiro. Eduardo, você tá de sacanagem. Não é quanto mais estudar melhor?
Nem sempre. Não é a quantidade, não é a carga horária que realmente vai fazer a diferença na sua preparação para, consequentemente, você ser aprovado, e sim a qualidade do seu estudo. E teve uma época da minha vida que eu estava desempregado e eu levava o estudo para concurso público como se fosse um trabalho. Acordava cedo, tomava um banho, tomava um café e começava a estudar, geralmente ali umas 7, 7h30 da manhã, parava pro almoço, voltava 1h da tarde, parava pro café da tarde e ainda estudava à noite. Cara, era uma rotina frenética. Uma coisa é você fazer isso durante uma semana, 2 semanas, agora passar 1 mês, 2, 6, 1 ano, aí o seu emocional, o seu sistema imunológico, né, ele não suporta por muito tempo. E como que eu sei que estudar o dia inteiro me prejudicou muito na minha preparação? Primeiro, o meu corpo já não estava respondendo mais. Eu tava tão cansado, mas tão cansado, cara, eu não queria sair mais com amigo, eu não queria ficar mais com o filho, eu não queria nem às vezes comer, cara, porque eu tava tão desgastado que eu não queria fazer mais nada, fisicamente. Mentalmente, piorou. Cara, eu não pensava mais em nada. Eu não queria mais assistir nenhum filme, não queria, sabe? Não queria fazer mais nada, pessoal. Fisicamente e emocionalmente, isso me abalou demais. E o pior de tudo, eu fiquei nessa pegada durante 1 ano. Pessoal, pensa você, domingo a domingo, durante 1 ano. Só que dentro desse 1 ano, eu fiz muitos concursos. E o resultado? Não passei em nenhum concurso. Quer dizer, eu estudava muitas vezes das 7 da manhã até as 10 horas da noite, obviamente com pausas, né, programadas. Fiz um monte de concurso. E por que eu não passei em nenhum concurso? E na minha cabeça eu achava que quanto mais eu estudasse, mais próximo da aprovação eu ficava. Então eu assistia muita videoaula, fazia muitas questões, fazia resumo, fazia todo aquele protocolo de um bom concurseiro. Só que eu comecei a pensar, por que eu não passo então concurso? Já que eu estudo tanto assim. Foi aí que eu entendi que não é a carga horária que é determinante para você ser aprovado, e sim a qualidade. Eu estudava de qualquer jeito. Eu estudava sem qualidade. Eu estudava assistindo uma videoaula como se estivesse assistindo um filme. Eu escrevia, mas às vezes não sabia nem o que eu estava escrevendo. Eu não sabia o que era importante. Leitura, eu nem sabia ler direito. Eu não estudava com qualidade, e sim na quantidade. E por falar nisso, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários quantas horas você estuda por dia e se na sua opinião você estuda com qualidade. Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu vou ler todos eles e também te dar o coraçãozinho. O 6º e último erro, mas não menos importante, é que eu recebia muitos conselhos, inclusive conselhos absurdos sobre preparação para concurso público. Pensa você começando a estudar para concurso público, sem nenhum tipo de experiência, sem nenhum tipo de know-how, e sempre tem alguém mais experiente que você, tá? Isso é normal. Só que tem sempre mais alguém querendo ser mais que você, ser mais esperto, mais inteligente, o cara que é coach, mentor, doutor do universo dos concursos. Então, eu recebi muitos conselhos, não é nem conselho, tá? Mas muitas dicas falhas, muitos conselhos errados de pessoas que, cara, queriam mais te prejudicar. Elas estavam ali não para elas serem aprovadas, e sim para não deixar você ser aprovado. Quer ver um exemplo? Quando eu tinha muita dificuldade em uma matéria, aí eu lia 1, 2, 3 e lia de novo e grifava e tentava, cara, não entendia nada. Aí eu ia assistir uma videoaula. Quando eu assistia uma videoaula, cara, eu conseguia assistir 1, 2, até 3 videoaulas e entender melhor o conteúdo. Só que sempre tem um inteligente, um cara que é expert, né? E ele fala o seguinte, pô, mas se você assistir videoaula, você não vai ser aprovado, porque quem assiste videoaula nunca é aprovado em concurso público. Aí eu ficava pensando, cara, então vou parar de assistir videoaula. Aí sabe o que eu fazia? Parava de assistir videoaula. E sabe o que acontecia depois? Eu não passava no concurso do mesmo jeito, porque eu seguia conselhos absurdos de pessoas que nem me conheciam, nem sabia a minha rotina, não sabia a forma que eu estudava. Então elas bloqueavam um canal de informação, um canal de conhecimento no qual eu poderia aprender melhor a matéria, mas na minha cabeça, né, por ser iniciante, barriga verde, sem experiência, eu seguia os conselhos de determinadas pessoas e fazia o que elas queriam. Aí, quando eu fazia o que elas queriam, eu não era aprovado de jeito nenhum. Por isso que é muito importante você saber mapear, principalmente aqui nesse universo da internet, quais são as pessoas capacitadas para poder te orientar, né, e te ajudar na sua preparação. Outro detalhe importante, não é porque a pessoa passou em 10 concursos públicos que ela tem capacidade de ajudar você a também passar. Não é porque ela passou em 2, 3 concursos em primeiro lugar que ela está potencialmente capacitada para te ajudar a fazer você passar no concurso. Quer ver uma comparação bem interessante? Suponhamos que eu consegui emagrecer 10 quilos.
Isso me capacita a fazer você também emagrecer 10 quilos? A ajudar você a emagrecer 10 quilos? Ou suponhamos que meu filho tá fazendo uma lição de casa de matemática, eu vou lá, ajudo ele consegue responder as questões, isso me capacita a dar aula numa escola de matemática? Ou pior ainda, tô passando em um determinado lugar e observo a mulher no trabalho de parto. Vou lá, como sou solícito, auxiliar essa mulher no trabalho de parto. Isso me capacita a ser um ginecologista só porque eu ajudei essa mulher a botar uma criança no mundo? Então, pelo amor de Deus, quebra esse paradigma na sua cabeça. Não é porque o concurseiro A, B, C, D ou E conseguiu um resultado na aprovação dele, que ele tem capacidade, principalmente capacidade pedagógica, né, de ajudar você realmente a ser aprovado no seu concurso. O que mais a gente tem nas redes sociais são concurseiros diqueiros. Ele fala pra você assistir uma videoaula, ler um PDF, fazer questões. Ele sempre vai falar o que você vai fazer e não como você vai fazer. E o pior de tudo, quando você chegar para ele com um problema de aprendizado, sabe o que ele vai falar para você? Ó, faz revisão que vai dar certo. Cara, toma cuidado com as pessoas que você recebe conselho, porque esse erro que eu cometi lá atrás, eu não quero que você cometa também. Eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. Desses 6 erros que eu cometi lá atrás, no começo da minha preparação, quais desses 6 erros você já cometeu ou comete atualmente na sua preparação? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu vou ler todos eles e eu quero saber quais erros você cometeu ou comete na sua preparação. E outro detalhe importante, se você gostou desse vídeo e te ajudou na sua preparação, não sai desse vídeo sem deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Então eu te vejo no próximo vídeo, tamo junto e é nóis!